Soldados da Luz, Guardiões das Virtudes. Hoje é o dia 23 de outubro, ou melhor, 25 de outubro de 2023, uma quarta-feira. Nós estamos no ritual 8 de outubro, no ritual 83 de 2023, no ritual 233 do Instituto das Virtudes da Ayahuasca e do Sol. Hoje o tema de hoje é os guardiões. Olha a importância dos guardiões, né? Nós temos aqui no Instituto das Virtudes 21 guardiões, né? Dos homens e 18 das mulheres. Sim. Então, olha a quantidade, né? Então passa de. Então tá dando 40, 39? 39. 39 guardiões nós temos no Instituto. A função do guardião é cuidar fisicamente, né? Recolher ali os vômitos, né? Trocar o cestinho, trocar as velas, os incensos e cuidar das pessoas, que é o mais importante. Tem esse aparato, né, da organização que tem que dar conta, mas o mais importante de fato é cuidar. Ver ali, né, a pessoa ficar de olho nos processos dela, para ela não se machucar, né? Porque nós já tivemos casos de pessoa que, quando ela está no processo muito alto, ela não tem controle das mãos, dos pés, né? Então ali fica o guardião. Né? Já teve casos em ter que ficar segurando a mão da pessoa ali um tempão, né? Até ela passar por aquele processo mais delicado. Então essa é a função do guardião fisicamente. E tem também a função do guardião espiritualmente. Então eu sempre oriento assim: enquanto um guardião está cuidando da parte física, o outro guardião está cuidando da parte espiritual. Olha, em 23 anos que eu bebo ayahuasca e acompanho, né, os rituais, eu já vi muita coisa no mundo espiritual. Então a proteção no mundo espiritual, você vai estar ali atento, acessando o mundo espiritual e percebendo, né, algum ser estranho, tenebroso ali se aproximando. Então, né, quem tem a espada saca a espada, quem não tem chama o arcanjo Miguel, ó. Eu já chamei, né, uma vez. Uma vez veio 7 demônios me atacar e eu chamei o arcanjo Miguel. E ele desceu assim, ó, cravou a espada no chão assim, um ser imenso assim. Eu perto dele era desse tamanhozinho, ficava olhando assim, ó, né? Então, os guardiões e nós convidamos ele para ser o patrono dos guardiões do instituto. Então, por isso que de vez em quando nós vamos lá na basílica dele, lá em Bandeirantes, né, para agradecer. E todas as vezes que eu vou lá, eu tenho o privilégio de vê-lo, né? Primeira vez que eu fui lá, estava sentado assim, quando eu fechei os olhos, né, físico, que abri os olhos espirituais, aí veio assim, abriu-se o campo da visão, aí ele passou bem na frente do altar, assim, ó, com uma túnica branca, sem armadura. Olha que desde os 7 anos eu vejo o Arcanjo Miguel e nunca vi ele sem armadura. Foi a primeira vez. E aí eu fiquei me questionando, ué, mas sem armadura, por que será? Por que será? Hã? Porque estava em casa. Né? Você que trabalha na área da segurança, com aquela farda, com arma, com tudo, não é? Quando você chega em casa, o que você faz? Você não vê. Eu sou professor. Eu chego em casa e não vejo a hora de colocar o guarda-pó, de tirar tudo e ficar sem nada do trabalho, né? E quem é da área da segurança nem se fala, né? Quer guardar a arma, quer tirar aquele peso da cintura, quer ficar sossegado. E assim estava lá o arcanjo Miguel, na Basílica, lá na sua casa, em Bandeirantes. Passou assim, na minha frente, assim, de túnica, assim. Passou me olhando, assim. Logicamente ele sabia que eu estava vendo, né? Ele é um arcanjo, né? E assim é a função do guardião espiritualmente, né? Cuidar do mundo espiritual. Por isso que tem que ficar né, na iluminação, na borracheira, né? Na miração, para poder ver, né, o outro lado, o outro mundo, os mundos suprassensíveis. E a função do guardião é nos templos.
tanto nos templos da luz, quanto nos templos do lado escuro, dos seres tenebrosos, tem guardião. Um dia eu entrei dentro de um templo de magia, do lado escuro, das forças tenebrosas. Sabe onde que é o templo deles? Nesse que eu fui, é na rua Sergipe, assim, quase em frente ao Pé Quente, tem uma farmácia Preço Popular e fica em cima ali. Você chega na rua Sergipe ali, pode olhar em cima assim, ó, da farmácia assim. Um lugar tenebroso, sinistro. Então ali é um templo desse povo aí. Aí eu entrei lá dentro, né? Subi aquelas escadas assim, entrei lá. Tudo isso através da viagem astral, né? E aí eu entrei, sentei. Aí eu olhei para cima, o teto baixinho, assim. Quando eu entrei, assim, quase tocando a minha cabeça. Aí eu falei, opa! Porque os templos da luz é alto, assim. Você olha, assim, você quase não vê o teto, tão alto que é. E quando é do lado escuro, templo da loja negra, né, dos seres tenebrosos, então é baixo, assim. Então, quando eu vi, eu já fiquei em alerta, né? Eu falei, opa, preciso sair daqui. E aí eu fiquei observando assim, levantei e fui em direção à porta. Só que na hora que eu entrei, não vi o guardião, não tinha guardião. E aí quando eu olho lá na frente, do lado do altar, tava lá a guardiã, era uma guardiã. Na hora que ela me viu que eu fui na direção da porta, ela fez assim, ela deu um salto assim, ó, e foi voando na minha direção, sacou uma espadinha assim, sem luz, né? Porque eles não têm espada com luz. E foi na minha direção, mirou bem no meu coração, assim, com aquela espadinha, e veio voando, 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 voando. E eu, ó, gritei pro meu pai, pra minha mãe divina, me tira daqui! Aí eles me tiraram assim, e aí ela passou assim, só pegou o vácuo, né? Era uma guardiã, tava lá cuidando. E nos templos da luz, que eu já fui muitas vezes, né, no Tribunal da Justiça Divina, no templo de Zeus, você chega assim naquela porta gigante, né? Tanto no templo da Justiça Divina, que tem aquele portal assim que você olha assim, você fica olhando assim, grandiosidade, né? Todo de cristal. A luz que tem naquele mundo é uma luz tão intensa que bate assim e reluz. Aí quando eu cheguei na entrada assim, logo vi, né, os guardiões assim, de um lado e outro, Jaquim e Boaz. E aí você entra, né? Você não entra, você tá ali na entrada, né? Você faz nesse sentido assim e faz assim a genuflexão pro lado do Boaz, fala assim, Boaz, ou melhor, Jaquim, Boaz. E aí entra com o pé direito e dá 7 passos. E aí você vai adentrando. A última vez que eu estive lá, sem exaltação e sem glória, porque quem sou eu, né? Quando eu entrei, que eu dei os passos, aí o guardião gritou: a capa, mestre! E aí eu continuei andando, né? Porque, né? Eu achei que não era comigo. Aí quando eu dei mais uns 2, 3 passos, o guardião gritou de novo: a capa, mestre! Aí que eu olhei assim e vi que ele estava falando comigo. Então veja a função do guardião. Além de cuidar da entrada ali do templo, ainda tem que ficar de olho se algum mestre, como eu estava entrando ali, esqueceu da capa, né? Ou esquece de algum outro instrumento que precisa lá dentro do templo. Aí voltei e coloquei a capa, né? Porque a minha capa está assim um pouco abaixo da cintura, né? Quando você recebe a capa no final das iniciações menores, ela vem assim no meio das costas, que é a capa do mestre de mistérios menores. E você recebe uma espadinha desse tamanho, sem fogo e sem luz, né? E quando você adentra as iniciações maiores, quando acontece o batismo, o verdadeiro batismo é quando rompe o selo na base do cóccix, né? A energia sexual transmutada, sem orgasmo, né? Sem ejaculação. Então aquela energia ela vai subindo e vai pressionando, né? Aí o cóccix tem um selo ali, né? Tipo o ímã, né? Da mulher virgem, e rompe e ela começa a subir. Quando ela começa a subir, aquela espada que você tinha sem luz, sem fogo,
ela começa a receber fogo e luz. E à medida que vai subindo vértebra por vértebra, né? Sem exaltação, sem glórias, né? Porque quem sou eu? Mas a última vez que eu vi, no meu caso, estava no meio da coluna, né? Então assim é. E com essa espada eu tenho utilizado para me defender e defender muita gente. Tenho resgatado muitas pessoas nos mundos infernais, né? Por conta dessa condição e dessa espada. E assim é, no templo de Zeus, quando eu estive lá também, tinha lá os guardiões, suntuosos, assim, gigante na entrada do templo. Também fiz, né, todo o cumprimento e adentrei no templo. E caminhando lá dentro daquele lugar, cheio de luz, magnífico, as poltronas, os tronos é posicionado assim pro centro, né? Não é assim igual vocês estão sentados, né? E aí eu fui andando naquele corredor, parei na frente de uma deusa, né, que eu conheço muito, a deusa Vênus, que na Grécia era Afrodite. Parei na frente dela, cumprimentei e fui cumprimentando todos os deuses que ali estavam, né? E aí parei na frente de um, já quase perto do altar, e fiquei olhando assim. Falei, nossa, mas você parece gente como a gente? E ele falou assim, ué, mas nós somos gente, como vocês. Simplesmente nós estamos aqui, né, nessa condição de deuses porque fizemos o trabalho de alta realização do ser. Então assumimos essa condição. E onde fica esse templo? Em cima do Monte Olimpo. Você olha fisicamente assim, você não vê nada, mas está no mundo espiritual. Então, na Grécia, em Roma, no Egito, na Índia antiga, na China antiga, tinha os deuses. Quem são os deuses? São os mesmos profetas do Antigo Testamento do povo judeu. Eram pessoas que fizeram um trabalho sobre si e evoluíram muito. Veja o Moisés. Moisés pegava o seu cajado e batia assim e fazia brotar rã no Egito, gafanhoto. Bateu assim no Mar Vermelho e o Mar Vermelho abriu-se. Então era uma pessoa que tinha poderes. Se ele tivesse vivido no Egito antigo, lá muito antigo, ele seria um deus. O Francisco de Assis é um deus. Conversava com os animais, andava sobre a água. Na hora que ele ia pregar para os peixes ponham tudo a cabeça para fora assim, ó, e ficava ali, ouvindo, né? Um deus. Só que para nós, dentro da cristandade, a gente chama de santo. Os judeus chamavam os seus santos, não chamavam nem de santos, chamavam de profetas. Mas lá atrás chamava de Deus, que era a forma que eles tinham de falar. E eu também fui guardião no templo da deusa Artemis, na Grécia Antiga, na Ásia Menor. Ali ficava o templo da deusa Artemis. Um templo gigante, assim. E lá eu morri. Então teve um terremoto. Quando eu vi o terremoto, eu estava fora assim, fora, modo dizer, estava na entrada ali, né? E quando eu vi que começou o terremoto, eu saí, entrei dentro do corredor assim do templo e fui correndo para catar a imagem, né, a escultura da deusa Artemis, para tirar dali, para não morrer ali no terremoto, né? E aí eu catei ela assim e fui andando assim, quase que correndo no corredor para dar tempo de sair. E sabe o que aconteceu? Não deu tempo. Não deu tempo e aqueles blocos assim do tempo foi desmoronando assim e caiu em cima de mim. E aí a escultura que eu estava segurando assim soltou e foi assim, caiu assim um metro, assim, de um metro e pouco de distância. E aí eu estiquei o braço assim para catar, não alcançava, porque aqueles blocos de pedra em cima de mim. E aí comecei a sentir aquela dor horrível. E aí escureceu tudo isso. Escureceu. E aí eu assustei e voltei pro corpo. Então foi dessa forma que eu morri lá na Grécia, quando eu era guardião do templo da deusa Artemis. E naquele dia eu fiquei o dia inteiro com dor no corpo, sentindo aqueles blocos que moeu o meu corpo na época, né? Fiquei o dia inteiro sentindo dor.
né? Porque veio junto comigo na hora que eu voltei aquele esmagamento que eu sofri ali. E eu também fui guardião, né, da guarda pretoriana, que era o guardião protetor do imperador. O que que aconteceu? O Caio Júlio César, que foi o primeiro imperador romano, não tinha guarda-costas, não tinha ninguém que andava com ele para proteger. E assim ele foi assassinado, né, no Senado no ano 44. E, e aí o próximo imperador que veio, que era filho adotivo dele, o Otávio Augusto, criou a guarda pretoriana. E quando foi criada a guarda pretoriana, eu fiz parte dessa guarda, que era o guardião do imperador. Eu era chamado de centurião, porque eu cuidava de 100 soldados. Dentro de uma legião romana, tinha 50 centuriões, que cuidava de 100 soldados, né? Só que nessa época aí eu era guardião do imperador, então era centurião da guarda pretoriana. Então eu estou contando essas experiências que eu tive como guardião e eu lembro muito bem, né, da importância do papel e da função, né, do guardião fisicamente e do guardião no mundo espiritual, como eu falei dos guardiões dos templos, né? E tem os guardiões também que protege o sistema solar de Ors, né? Cada planeta tem um guardião. Uma vez eu estava consciente na viagem astral, falei, o que eu vou fazer hoje, né? Ah, hoje eu vou passear um pouco, né? Porque a gente sai, você quer ficar vendo vidas passadas, o que vai acontecer com você. Você fica assim, né? Pesquisando sobre você mesmo, né? Sobre o seu trabalho espiritual. Mas nesse dia eu falei, ah, eu vou até Marte. E aí saí voando assim em direção a Marte, sabe o Superman? Que passa no filme que vai voando. Então eu me vi daquela forma, voando, voando, voando em direção a Marte. Quando chegou em Marte, eu pairei assim em cima do planeta e fiquei ali olhando, né? Aí quando eu mergulhei assim em direção para entrar dentro mesmo, o guardião do planeta falou assim: "Não é permitido a sua entrada." Com aquela voz de trovão, bum, eu buf, acordei, abri o olho assim, assustado, né? Falei, nossa, mas por que que o guardião não me deixou entrar em Marte? Isso faz uns 20 anos atrás, né? Nunca mais eu fui lá, mas hoje eu acredito que eu tenho a condição de entrar, eu tenho a permissão. Aí passou uns dias, eu voltei lá, falei, não, eu vou perguntar, mas por que que ele não me deixou entrar? E aí eu voltei lá, pairei mediante dele, assim, aquele ser grandioso, assim, gigante, assim, guardião de um planeta, é gigante, gigante. Parei na frente dele assim e perguntei. E ele falou: olha, se eu deixasse você entrar aqui, você ia dissolver teu corpo espiritual. Você ia morrer. Porque o corpo espiritual também morre. Tem gente que acha que não, mas morre. E aí ele falou: para te proteger, você não foi permitido, né? Eu tava, numa outra vez que nós estávamos lá no Santuário do Arcanjo, eu estava ali sentado, né, com os olhos fechados, e de repente uma série de demônios tentando entrar lá. E aí aquela legião de anjos, né, do Arcanjo Miguel, foi batalhar contra os demônios que ali estavam querendo entrar. E aí, eu olhando aquela batalha toda, de repente caiu um anjo ferido do meu lado, assim, ó. Quase que cai em cima de mim. Caiu assim do meu lado um anjo ferido na batalha. E tem gente que acha, ué, anjo sofre. Ué, se lá você tem a espada é para você se defender. Se você não se defender, e aí caiu o anjo ferido ali. Então, os anjos morrem, os demônios morrem. Eu até matei já um demôniozinho adolescente, né? Ficou me perturbando um dia, o dia inteiro. Eu falei, olha, né? Fui dando ultimato para ele. Quando chegou a noite, ele veio. Eu falei, agora você não tem jeito. Aí eu peguei a minha espada, né, de fogo e luz, e cortei a cabeça dele. É um demônio adolescente, então deu para me enfrentar, né? Sou um demônio de alta hierarquia e vou precisar de ajuda. Mas assim é. Então a importância dos guardiões, né, que nós temos aqui, e os guardiões nos templos, os guardiões que cuidam dos planetas, o guardião que cuida do sistema solar, tem um guardião que é responsável pela estrela, tem um guardião que é responsável pela galáxia, tem um guardião.
chefe, né, que é responsável pelo universo, pelo sétimo universo, que é onde nós estamos. E assim é. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre? E as espadas, né? Se dá para levar de uma vida para outra, para aumentar elas? É, né? Dá para levar. Então tá Se você top. não cair naquela vida, você adquiriu a espada. Se não tiver nenhuma queda, então você leva aquela espada para a vida seguinte. Top. Sim, assim é. Mais alguma pergunta? Então vamos agradecer aos guardiões, né? Falando em guardiões. Guardiões dos homens. Kleber Mineiro Roma, gratidão. Marco Júlio, gratidão. Agradecer às guardiãs das mulheres. Mariana Sicarelli Roma, Josiane dos Santos, gratidão. E agradecer, hoje nós estamos em 26 participantes, 13 homens e 13 mulheres. Equilibrado. Gente, é difícil acontecer isso, hein? Muito difícil. Então Equilibrado. aí por isso, esse é um dos motivos que a energia estava equilibrada assim, ó, pairando. Eu fechava os olhos, não conseguia, não queria abrir mais os olhos, queria ficar vendo. Quanta luz! Eu ficava pegando essa luz e distribuindo para todo mundo. Quanta luz! Quanta luz! Que todos recebam a luz da criação de Deus, a luz do amor da criação. Que toda a terra possa receber a luz do amor da criação de Deus. Que os 8 bilhões de homens e mulheres encarnados, recebam a luz do amor da criação de Deus. Que os 20 bilhões que estão desencarnados no mundo espiritual possam receber a luz do amor da criação de Deus. Recebam a luz, recebam a luz, recebam a luz. Então agradecer, né, a todos que estiveram aqui participando desse momento especial que nós vivemos hoje aqui, com a presença de seres de luz nos acompanhando, nos abençoando e nos curando. Roberto Luiz, Cleberson Fernando, Alisson Calisto, Fernando Rodrigo, Cleiton Alves, Charles Aparecido, Rafael Vitor, Anderson Reis, Idelvan da Silva, Eduardo Teodoro e eu, José Carlos Alves, mestre do ritual, Andressa Algair da Silva Moretti, Giovana Figueiredo, Eine Arissa, Desirrie Sanches, Nária Margonar, Rosalina Souza, Graciele de Lima, Maria José, Patrícia, Érica Lourides, Cristiane Colombo. Então agradeço a todos de coração pela presença, por ter se dado a oportunidade de receber a luz do amor da criação de Deus. E recebam a luz, recebam paz, recebam o amor, o equilíbrio, recebam cura física, cura psicológica, cura espiritual. Que todos tenham saúde, que todos sejam felizes, que haja felicidade, que haja alegria, que haja sorriso, que haja prosperidade, que haja sucesso, que haja vitória e que haja luz. Que haja luz, que todos sejam sal da terra e luz do mundo. Recebam bênçãos, prodígios e milagre do amor da criação. Recebam e levem para casa os seus familiares, os seus amigos. Que todos possam receber a luz, que todos possam receber o amor da criação. Recebam a luz do amor da criação de Deus.
Gratidão pela oportunidade. Força e luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Viva Cristo. Viva Cristo.